A leitura que vamos fazer nesta noite está em Gênesis 28, do versículo 10 ao 22. Gênesis 28, do 10 ao 22. A visão da escada lá que acontece com Jacó. Todos encontraram? Amém. Vamos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer, porque a tua graça tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, nos dado condições de estarmos na tua casa. E nesta noite nós queremos ouvir a tua palavra que venha, Senhor Deus, favorecer os nossos corações, favorecer os nossos sentimentos, a nossa fé, a nossa esperança. Palavra que venha reanimar, que venha edificar, que venha abençoar cada um de nós. Dá-nos da tua graça em ouvir e meditar na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Partiu Jacó de Berseba. Jacó tem uma história com seu irmão que nos faz pensar um pouco. Se todas as famílias têm seus problemas na vida, Isaque e Rebeca, o pai e a mãe de Jacó, também existiam dentro dessa família problemas. Esaú e Jacó, dois gêmeos, os dois, que um nasce já grudado no pé do outro, e que Jacó, de alguma forma,
planeja algum tipo de ação para ganhar a primogenitura. E aí ficamos na dúvida, porque esses dois eram gêmeos. Se diz que Esaú nasceu primeiro, mas dentro dessa questão da formação no ventre da mãe, os dois foram formados ao mesmo tempo. Portanto, a questão era a questão da parteira, aquela que estava lá fazendo parto para saber quem nasceu primeiro. Mas o importante desse relato é que Jacó tem uma missão, e ele não desiste de Deus. Ele não tem facilidade de ficar no segundo lugar. Ele não tem facilidade de ficar como o segundo homem da história. E aí a luta dele, então, a sua luta é justamente para que ele seja o primeiro. Para isso ele aproveita uma fase do menino, do seu irmão, que troca a primogenitura por um prato de lentilha, um prato de sopa, um prato de comida. E ele vai criando corpo, vai criando de alguma forma estrutura emocional, estrutura sentimental, até chegar a ponto de enganar o próprio pai para dizer que ele era então o Esaú, o filho primogênito. Isso nos faz pensar então que quando você procura de uma forma concreta, real, a presença de Deus, você quer chegar na presença de Deus, os instrumentos que você vai usando então para chegar na presença de Deus, talvez seja escuso alguns instrumentos, mas Deus perdoa. Quer dizer, buscar a Deus então significa lutar em busca de Deus. Eu quero receber de Deus aquilo que de fato eu preciso, que é uma nova experiência. E aí Jacó tem nessa visão da escada uma experiência que cabe para nós, cabe para todos nós também passar por essa experiência. A experiência de estar com Deus, a experiência de ter um relacionamento com Deus de uma forma boa, gostosa, de uma forma concreta, de uma forma onde não pare mais dúvida dentro desse relacionamento. Jacó conta nessa história com a mãe que é do lado dele. O Isaac era mais do lado do Esaú, porque era caçador, né? E o Jacó era mais caseiro. Então, portanto, ele tinha mais o apoio da mãe, por isso a mãe abraça também essa causa, abraça também essa conversa. E quando Isaac está falando com Esaú, para que ele saísse para caçar, fazer uma caça, um guisado, fazer lá uma sopa, uma comida gostosa, a mãe estava de ouvido de orelha na porta, ouvindo, e ela prepara então essa troca de quem vai caçar, de quem vai fazer o guisado para o Isaac. Esse Jacó é o que engana então o seu pai para ter sua bênção. Mas Jacó faz tudo para receber a bênção. Ele quer a bênção, ele quer de fato ser aquele que é abençoado. E a bênção começaria então pela bênção do pai, pelo seu lugar na família. O primogênito tinha um lugar especial dentro da família patriarcal. E aí o Jacó faz de tudo para conseguir. E aí ele passa por perseguições, passa por apertos, até que vai na casa do seu parente, do parente da sua mãe, do irmão da sua mãe, lá o Labão, e aí encontra uma namorada, e aí lá também ele trabalha a questão, um quer enganar o outro, Labão quer enganar ele quer enganar o Labão, e vai a história por aí por dentro. Mas o lugar que ele está, onde ele deita com pedras, tal, como travesseiro, e sonha
exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Há uma referência então, e se havia nessa história, nesse relato das Sagradas Escrituras, a ideia de uma escada, também nós temos hoje no cristianismo, por exemplo, a mensagem de Jesus não mais como uma escada que sobe aos céus, mas agora Jesus é o caminho. Não há mais uma escada que sobe, mas agora Jesus é o caminho que conduz até Deus, até o Pai. E esse relato então da escada, dos anjos descendo e subindo, e que o próprio Senhor, perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. O próprio Deus, não precisaria, lógico, mas o próprio Deus usa a escada para descer até onde ele está. E portanto, se olharmos hoje como igreja de Jesus, como lugar sagrado das bênçãos de Deus, nós podemos também pensar, aqui não mais temos uma escada subindo aos céus, onde os anjos estão subindo e descendo, onde o próprio Deus está presente, porque toda a confirmação da palavra de Jesus nos diz: eu estarei presente com vocês até os finais dos séculos, eu estarei junto com vocês onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo Consolador. E portanto nós temos, dentro desse aspecto das informações dos evangelhos, temos a certeza de que Deus está conosco. E portanto, se Deus está conosco, se o poder sagrado está conosco, com certeza os anjos que caminham, que acompanham Deus, estão também conosco. Com certeza está cheio de divindades, cheio aqui de anjos, e o próprio Senhor está conosco. Crer então dessa forma, olhar dessa forma, analisar dessa forma aquilo que estamos falando, nos faz então rever alguns conceitos da nossa reunião, alguns conceitos do nosso culto, algum conceito da nossa igreja ou da igreja. A igreja é sim o local onde se reúnem os crentes, os cristãos. A igreja é o local onde Deus aparece para falar conosco. A igreja é o local onde acontecem os milagres, as bênçãos. A igreja é o local onde acontece a nossa confraternização, acontece os nossos relacionamentos de amizade, de irmandade, de paz, de amor, de perdão. E portanto aqui, dentro desse aspecto, a visão da escada nos traz então um novo pensar. E ao pensar de uma forma diferente sobre a nossa reunião cultual, a nossa reunião no culto, nos faz também então valorizar mais essa nossa reunião. Essa nossa reunião deve ser então a reunião onde a presença de Deus não é excluída. Nas nossas reuniões, então, a presença de Deus é o maior centro, é o ápice da nossa reunião, é aquele que mais nos brinda, é a presença de Deus no nosso meio. E se nós estamos com a presença do Senhor no nosso meio, nós temos também a certeza de que as bênçãos que precisamos, que as necessidades que temos serão supridas, porque Ele, o Senhor, está conosco. O Senhor está conosco. Isso nos fará, então, repensar algumas coisas com referência às nossas reuniões relacionadas com a nossa forma de igreja, o nosso jeito. O Jacó sempre procurou resolver os seus problemas do seu jeito, para que a promessa se cumprisse, que as promessas se cumprissem. Ele começou enganando seu irmão Esaú, depois na Mesopotâmia também, seu sogro Labão enganou e foi enganado. Portanto, a vida dele foi tentando driblar as coisas. Ele conhecia muito mais da sua própria astúcia, da sua própria inteligência, do seu próprio saber, do que da providência de Deus. E, portanto, para nós entender que as nossas astúcias, a nossa sabedoria, a nossa inteligência não nos fará melhor e nem mais vencedor do que o outro, e para isso o foco
que nos faz pensar. Não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, mas sim a providência de Deus. Deus quer providenciar para nós aquilo que de fato nós necessitamos. Deus quer fazer com que de fato as coisas aconteçam no nosso meio, de uma forma gostosa, de uma forma boa, de uma forma onde as coisas sejam produtivas. No sonho de Jacó, ele vê uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Eu sou o Senhor, como Pai, figura de Deus Pai. Mas eu sou também o Senhor, na figura de Isaque, quanto Filho de Deus, o próprio Jesus. E aí, depois de tudo isso, a história se completa, se realiza com Jacó, que é a figura do Espírito Santo na igreja, a figura do Espírito Santo no povo de Deus. E é naquele local, Deus promete que de fato as coisas aconteceriam de uma forma boa. As coisas aconteceriam. A tua descendência, a terra em que agora estás deitado, eu te dou, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Hoje o cristianismo nasce, o cristianismo aparece com Jesus, que é judeu, Israel. Jacó, que foi trocado o nome, passa a ser Israel. Hoje nós somos então descendentes, de fato, descendentes de Israel, de Jesus. Na nossa espiritualidade somos descendentes de Jesus. Isso nos faz e nos dá então possibilidades e facilidades de entender que esse mesmo, esse que engana o pai, esse que compra a primogenitura do seu irmão, esse que tem toda uma história familiar, é aquele que nos fez chegar até Jesus, o descendente. Por isso que Israel, o povo de Israel, que crê, que tem fé, que conhece Deus, sabe muito bem de onde vieram e de onde vem. É justamente esse povo que agora já a descendência dele, como pó da terra, está espalhado por toda a face da terra. Está espalhado por todos os lugares, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. E aí, Deus promete para ele: serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa bênção que está em Abraão, Isaque e Jacó, que chegou até nós, ela existe. Essa bênção existe de fato. Essa bênção existe real. O que nós também precisamos desse espírito dele, do espírito de Jacó, até mesmo na sua teimosia e na sua irreverência e na sua insistência, nós também precisamos abrir o nosso coração de uma forma gostosa, boa, e dizer: Senhor, eu também quero essa bênção, eu também preciso dessa bênção, eu também quero transformar o meio que eu vivo, o lugar que eu vivo, e eu quero também ser parte desse povo, mas parte visível, parte real, parte não escondido, não no anonimato, mas visível, como povo que de fato tem uma missão aqui, nessa cidade, nesse lugar. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus tem promessa, assim como tinha para eles, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem promessa agora aqui com Jesus. A promessa nossa que chega por Jesus é muito maior. A promessa que chega para nós através de Jesus é a promessa que nos faz então enriquecer ainda mais a nossa força, o nosso ânimo.
Porque agora nós temos a promessa não mais de receber as bênçãos, apenas as bênçãos existentes para a vida terrena, mas agora temos as promessas para viver no seu reino. Agora temos a promessa de estarmos vivendo com Ele num lugar onde o sofrimento não exista e as coisas ruins não sejam mais pertencentes a esse reino. As promessas de Jesus para nós é que Ele nos salvará. A promessa de Jesus para nós é que Ele buscará o seu povo. A promessa de Jesus para nós é que Ele não nos deixará desamparado. A promessa de Jesus para nós é que Ele nos fará povo forte, grande. Por isso, as promessas de Jesus, que começa lá atrás, nos faz repensar um pouco o nosso jeito de viver como crentes. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Da mesma forma que Deus estava guardando os nossos antepassados, também Ele está nos guardando. E Jesus nos coloca de uma forma tão forte esse assunto, que Ele diz: vocês são o templo, a casa, o templo do Espírito Santo. Vocês não procurem o reino aqui ou lá, porque o reino de Deus está em você. Quer dizer, o valor que Jesus nos dá é muito maior do que apenas um milagre, do que apenas uma bênção, do que apenas um livramento. O valor que Ele nos dá, dizendo: o reino já está em vocês já possuem o reino, que é Jesus que está dentro de vocês. Eis que estou contigo. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E é esse momento então da reflexão da palavra: na verdade o Senhor está nesse lugar. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, para sentir a presença desse Senhor que está aqui conosco também, não só naquele lugar com Jacó, mas está conosco, porque o próprio Cristo nos prometeu estarmos conosco todos os dias. O próprio Jesus disse: eu estarei contigo, com vocês, até a consumação dos séculos. Portanto, quando nós nos despertarmos também do nosso sono, nós vamos entender que o Senhor está nesse lugar. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. A igreja de Jesus, embora não haja um entendimento claro sobre a igreja, que se a igreja somos nós, só nós, ou se a igreja também é o espaço onde nós nos reunimos, mas a igreja do Senhor, o lugar, a casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. A casa de Deus, nós sabemos que Deus não mora, não habita em casas construídas por mãos humanas, porque Deus é Deus. Mas esse lugar onde nós nos encontramos, esse lugar onde nós fazemos as nossas orações, esse lugar onde nós lemos as Escrituras, meditamos e aprendemos, é um lugar também, a casa de Deus. É a porta do céu, é através daqui, através de ouvir a palavra, é através de receber os ensinamentos, é através de receber a palavra do Senhor, é que nós saímos daqui fortalecidos e enfrentamos o dia a dia, as dificuldades que temos a passar. Portanto, aqui é a casa de Deus, aqui é a morada onde Deus nos visita, onde quando nós nos reunimos, Ele está conosco, quando nós nos reunimos, Ele se faz presente, quando nós nos reunimos, Ele faz presente conosco. Tendo se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. É o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Nós sabemos que Jacó tenta dessa forma negociar com Deus algumas coisas. Eu quero ir lá vencer, eu quero ir lá arrumar a noiva e casar com aquela que eu quero, e eu quero voltar para a casa dos meus pais, eu quero, enfim, ele volta depois de algum tempo, ele volta para a sua casa.
Mas essa negociação com Deus, diante da proposta de Jacó, não nos faz necessário. Nós não é necessário para nós hoje. Nós sabemos que Deus é conosco, que Deus nos guarda nas nossas jornadas, né, naquilo que empreendemos, e Ele nos dá o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, e nos dá roupa para vestir, nos dá salário para pagar as contas. Portanto, não há necessidade para nós nessa noite falar, se Deus fizer isso para mim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Deus já faz isso, mesmo que a gente não peça. Deus já nos atende, já nos faz. De maneira que eu volto para casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Essa nossa reunião dessa noite nos faz pensar dessa forma. Aqui é o lugar de Deus. É um prédio, com bancos, com cadeiras, mas quando as almas chegam, quando o povo vem e se reúne, é aqui que Deus se instala, é aqui que o Espírito Santo passeia no nosso meio, é aqui que o próprio Cristo nos diz que estaria presente, é aqui que a palavra é proclamada, a ceia é servida, as orações, os pedidos, os agradecimentos são feitos, colocados no altar do Senhor. Esse lugar, então, onde nós vivemos, convivemos semanalmente, é um lugar que deve ser olhado de forma diferente. E aí nós nos despertaremos, então, para fazer a obra do Senhor. Nós nos despertaremos, então, para sair daqui e dizer, queremos que as bênçãos que eu recebo lá na igreja, as bênçãos de Deus que eu recebo na igreja, seja compartilhada com aquelas que estão carentes e que estão precisando. E por isso, assim sendo, eu vou convidá-las. Assim sendo, eu vou fazer com que ela também entenda que lá é a casa da bênção. Lá é a casa de Deus. Lá o Senhor está presente. Quando nós dissermos isso e quando nós pensarmos dessa forma, teremos prazer, alegria, que chegue logo o dia para vir na casa do Senhor. Chegue logo o dia que nós nos reuniremos em oração, que chegue logo o dia que nós nos reuniremos para o estudo da palavra, chega logo o dia onde nós nos reunimos para tratar de assuntos da comunidade, porque aí esse espaço, esse lugar que faz agora 51 anos de existência, esse lugar será importante para nós, e sabemos que já é importante, sabemos que ele faz parte do nosso coração, porque nós não ficamos voando de canto em canto, somos fixos, somos fixados nesse lugar. E aí Deus vai nos abençoando. Aí Deus vai nos colocando, então, de uma forma gostosa, de uma forma boa, e as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, e Deus vai nos fazendo prosperar. Se queres bênção de Deus, não precisa negociar com Deus. É só colocar nas suas mãos. Senhor, me abençoe, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor é o Senhor da nossa vida e por isso precisamos das suas bênçãos. E Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa incapacidade, Deus conhece a nossa fragilidade e, portanto, colocar nas suas mãos de uma forma humilde nos fará receber de Deus as bênçãos que nós precisamos. Jacó, Isaac e Abraão, pai da fé. Abraão, pai da fé, nos faz repensar essa história, nos faz repensar como estamos trabalhando essa nossa relação com Deus. Jesus, Deus, é o Verbo encarnado que se revela no meio do povo. É o próprio Deus que se revela para nós, como Jesus homem, como Jesus igual a nós. E por isso, nós, ao entendermos dessa forma, nós teremos, com certeza, muito maior gosto, muito maior prazer em servir esse Senhor
que nos fez ser filhos de Deus, herdeiros do seu reino e salvos com os pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Que nós tenhamos uma semana de fé e uma semana de esperança e que a mensagem dessa noite sirva para o nosso alimento cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.